Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino e, como vocês bem sabem, nesse canal aborda diversos temas, temáticas, assuntos polêmicos e que está ao nosso redor, desde política, religião, filosofia, sociologia, antropologia, teologia, apologética, heresiologia. São vários assuntos que nós abordamos. Psicanálise, são vários temas. E nesse assunto que nós vamos abordar, a própria figura que você está vendo já responde a nossa pergunta: o que é o politicamente correto? Tudo, na verdade, é política, tá certo? Porém, quando eu comecei a pensar sobre o que é politicamente correto, eu pensei que politicamente correto fosse uma forma de você não depreciar o outro, né? Evitar, vamos dizer assim, mesmo que a pessoa B esteja errada, não zombar dessa pessoa. Ah, B tá errado e tô zombando. Eu achei que era isso. Mas, pesquisando, eu encontrei os fatos. Eu vou extrair deste seguinte livro aqui, ó. Bem-vindo ao Hospício, tá? Bem-vindo ao Hospício, de Alexandre Costa. A partir da página 110 até a página 114. Vai ser uma citação direta. Eu não vou dizer que tudo que está aqui é correto, tá? Fazendo aí a comparação. Mas tudo que é correto tem que se basear na realidade. Tem algumas coisas aqui que eu discordo, tá certo? Não desse tema, mas de alguns outros temas que eu vou trabalhar. Mas sobre esse tema, ele está positivamente 100% correto, tá certo? Ele está em grau, gênero e número, pronunciando verdades. Nós precisamos entender, escutar, ouvir e praticar e se afastar deste politicamente correto. O politicamente correto é mais uma heresia do marxismo, vamos dizer assim, tá? Então, para você, o que é o politicamente correto? Aí, se você quiser, assim, participar, deixar uma mensagem, você pode dizer embaixo o que é politicamente para você, a princípio, tá? Porque nós vamos ver algumas informações importantes. Bem, na historinha que você está vendo, temos o seguinte: mamãe, o que significa ser politicamente correto? A menina pergunta à mãe, né? Tá? A criança, a menina, feminino, tá? Não é feminista e nem é transgênero. Isso não existe, tá certo? Uma criança tá com sexo feminino. Pergunta à mãe do sexo feminino, tá certo? Significa renunciar. Nós podemos dizer também rejeitar os teus próprios conceitos para conseguir a falsa sensação de aceitação de uma minoria de imbecis. Traduzindo, se você não entendeu, o politicamente correto é uma arma ideológica, uma arma de guerra que costura e retira todos os conceitos reais, verdadeiros, sobre o mundo real, sobre fatos reais, sobre dados do mundo real, tá certo? Então, quando você aceita o politicamente correto, quando você se torna politicamente correto na sua faculdade, na sua escola, onde você ensina, na sua igreja, onde você ensina, na rua onde você passa, você está renunciando valores, padrões reais, absolutos, dependendo do caso, tá? Porque tem pessoas que não acreditam na fé judaico-cristã e tem informações e dados reais do mundo real, tá? E mesmo assim eles rejeitam isso. Mas nesse caso, renunciar aos seus próprios conceitos, ou seja, as verdades que você tem. Ou seja, homem é homem, mulher é mulher. Fora disso não existe nada. É apenas uma situação em que as pessoas são conduzidas ao inferno através de ações de espíritos demoníacos, utilizando organismos políticos, ideológicos, sociológicos e assim por diante, para conseguir a falsa sensação de uma minoria de imbecis, ou seja, para dizer que todo mundo vai para o céu. E não é assim. A queda de Satanás
tá? E as outras coisas que tem acontecido na Bíblia, as profecias, os últimos tempos, nos faz entender. E nem todo mundo vai para o céu, mas todos podem ir se arrependerem, tá? Se arrependimento não há perdão. Enfim, são alguns exemplos para você entender. Bem, aqui nesse livro, eu achei importante trazer essa informação para vocês, que constantemente nós, uma vez ou outra, sempre falamos sobre política, né? A forma de organizar os poderes do Estado, a vida social e como isso vai conduzir a um futuro melhor para todos e todas, homem e mulher. Na página 110 tem a informação seguinte aqui, ó. Politicamente, politicamente correto é um conjunto de ideias insanas, ou seja, são ideias absurdas, insustentáveis. Não, é uma ideia que não se consegue carregar por muito tempo. São ideias insanas que partem de princípios imbecis e contou com a ajuda de ignorantes e arrogantes para se espalhar por todas as áreas do convívio social. E como isso aconteceu? Através de candidatos que nós votamos no passado e que foram candidatos socialistas, foram candidatos muito mais do que corruptos. Através também do, do patrono da educação brasileira. Quem é? Paulo Freire. Esse cara destruiu a linguagem, destruiu os conceitos, destruiu os dados, destruiu as informações, destruiu tudo. Nós temos diversas gerações idiotizadas, pior do que robô, tá? Então, esses ignorantes, esses arrogantes foram os que, por exemplo, né, estou dizendo a vocês, que conduziram a essa nossa geração, a este futuro maligno, maléfico, e praticamente sem volta, né? Bem, ser politicamente correto significa abdicar, ou seja, deixar a realidade, abdicar da realidade, amenizar a verdade, com o intuito de agradar uma pessoa, um grupo delas, um grupo social, um grupo ideológico, ou seja, a verdade não importa. Estamos no século XXI, onde a verdade, onde os fatos, onde o conhecimento, onde a sabedoria, onde os dados não importam, não importam. E se importam é baseado em conceitos meramente especulativos, mas a verdade em si está sendo hoje soterrada, sufocada, amordaçada, tá certo? Desde que surgiu, ele avança em todos os sentidos, corrói a linguagem, tá? E confunde a percepção, enfraquecendo a inteligência e fragilizando aquilo que ele prometia melhorar o convívio social. Ou seja, o politicamente correto ele destrói a linguagem, a forma em que o conhecimento chega até mim, a forma como o conhecimento é processado e como o conhecimento é transmitido. Ele destrói essas formas de, de, de comunicação. E destruindo essa forma de comunicação, você, tipo assim, você diz assim, candidato A não serve porque tem isso, 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 isso. Mas porque nós estamos nesse processo de destruição da linguagem, essa sua comunicação, esse seu conhecimento já está totalmente, vamos dizer assim, refutado através de Paulo Freire, tá certo? Porque não há importância em saber da verdade, do conhecimento, da sabedoria, dos fatos e dos dados. Isso não importa. Não importa se você tira zero, porque zero não é mais nada, 10 também não é mais nada. Não existe aí padrões para se medir, padrões para ver quem está dizendo a verdade, padrões para quem está dizendo mentira. Tá? Não existe mais isso. Isso se acabou-se. Aí diz assim: utilizar a linguagem como arma psicológica de dominação não é uma ideia nova. Substituiu algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazista. Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras tantas. Antônio Gramsci, que é o grande responsável pelo marxismo cultural aqui no Brasil, também sendo um italiano, que aprendeu com Karl Marx, porque na verdade Antônio Gramsci e outros são os revisionistas, são os que vão modificar a estrutura de Karl Marx. Também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de uma nova ordem social e cultural, tá?
que são a velha ideia de colocar um projeto comunista no poder, no caso mundial, porque se pensava apenas no plano nacional. O que esta cúpula sabia é que quando a linguagem declina, a linguagem acaba, a sua expressão, o seu ato, a capacidade de compreensão, a minha capacidade de compreensão da realidade que está ao meu redor, dos dados físicos, por exemplo, de Newton, é, Pascal, de outros grandes físicos ou de alguns filósofos, da própria teologia, da compreensão dessa realidade diminui na mesma intensidade, ou seja, acaba de passar para a não existência para criar uma nova ordem social e cultural. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir. Ou seja, é isso que eles querem fazer conosco, mas pode ser manipulado. Então, quando eu não me baseio na verdade, quando eu não me baseio em fatos, nos dados, eu sou apenas uma vítima do sistema. Então, uma máquina que serve como combustível para essas pessoas que estão aí tentando implementar o politicamente correto. Essa onda do politicamente correto não é espontânea, não é bacana. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligados a grupos globalistas. O grupo de globalistas, para vocês que não sabem, é mais uma máscara do comunismo, tá? E quem são esses globalistas? Eles são quem? A ONU é um grupo globalista, a Unesco, tá? A OMS, todos esses grupos não servem para nada. Eles fazem algum bem para disfarçar suas reais intenções, tá? Então, seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Ou seja, é o mesmo que dizer que a Terra é plana, tá? Esse é um exemplo que acontece com os seguidores da Terra plana e outros teóricos da conspiração. Essa técnica psicológica já estava nos estudos de Ivan Parov e foi aperfeiçoada em diversos experimentos controlados por programas governamentais como a MK Ultra e por organismos privados como a Tavistock Institute desde os anos 40 e pelo menos até a década de 1960. Os russos e os chineses também estudaram bastante esse assunto. Em suas ditaduras usaram muito dessa tática, dessa técnica. E aqui na página 114 ele diz assim: a única saída para tomarmos de volta o longo caminho da normalidade é o abandono imediato dessas regras de doutrinamento. Ou seja, a força do politicamente correto está na forma, na forma de corromper a linguagem. Corrompendo a linguagem se corrompe as noções de certo, de errado, de verdade e de mentira. Então é isso que está acontecendo no nosso mundo, não só no mundo político, mas no mundo religioso e no mundo científico. No mundo político é o grande conflito entre socialismo e suas centenas, vamos dizer assim, não são centenas, tá? Mas eu só tô dando superativo, tá certo? Tô usando superativo, tá? Que é uma linguagem, é o uso da linguagem. Então, as centenas de modificações, de mutações do socialismo contra o capitalismo e contra a religião. Dentro da religião nós temos os teólogos da libertação, ou da missão integral, ou dos cristãos progressistas. Dentro do mundo científico nós também podemos encontrar o politicamente correto na situação de hipóteses pseudocientíficas, como por exemplo a, o darwinismo, a teoria sintética do darwinismo, tá? O neodarwinismo. Então, esses são alguns exemplos de que o politicamente correto não só está na política, mas em todas as situações da sociedade, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma para que você venha evitar de não se tornar um politicamente correto, tá certo? E que se você não é inscrito no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe um like se você gostou ou não gostou, dá uma sugestão, dá uma complementação para que as pessoas possam aprender mais, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.